Esse assunto de inclusão é um tema de muita resistência espiritual, né? É algo que realmente o inferno se levanta para que esse assunto não seja revelação dentro das igrejas. Porque essas crianças atípicas, crianças com deficiências, elas estão isoladas, elas estão fora das igrejas na grande maioria. E isso é algo que o diabo já considera um terreno ganho. Ele considera que ele já tem essas crianças, e quando a igreja começa a despertar para ir atrás e para alcançar essas crianças, ele realmente se levanta. Eu tenho experimentado o que é isso, né? As guerras espirituais, os levantes do inferno, porque realmente o inimigo não quer que a igreja seja despertada, não quer que nós vamos atrás dessas crianças, pregar o evangelho para elas e levar elas para a salvação. Então, a grande dúvida, né? Por que o Espírito Santo me tocou para essa live? Porque quais são as frases que eu tenho escutado quando se trata de inclusão na igreja, na célula, no culto? A frase é: mas eu vou ter que ter uma equipe diferente? Eu vou ter que treinar uma equipe separada da equipe do Ministério Infantil? Eu vou ter que mandar minhas meninas fazerem faculdade de neuropsicologia? Vou ter que mandar elas fazerem curso? Vou ter que treinar? Vou ter que ter uma estrutura diferenciada? Não. Tudo isso são perguntas que muitas vezes travam, né? Travam as igrejas de avançar em relação à inclusão, achando que é algo que tem que ser muito desgastante, muito difícil, que vai exigir muita coisa, muita estrutura, muito estudo, e simplesmente não é isso. Então hoje eu quero mostrar para vocês que o que a nossa equipe do Ministério Infantil precisa para incluir as crianças atípicas nos cultos e nas células, a maioria das coisas ela já tem. Então é a mesma coisa. Vamos pegar aí os adultos da igreja. Por um acaso todos os pastores precisam fazer faculdade, estudar psicologia e fazer aí pós-graduação para conseguir pastorear, para poder discipular as pessoas? Não. O que eles precisam é a mesma coisa do que nós precisamos para cuidar das crianças típicas. Tudo que nós precisamos o Senhor já nos deu. É claro que quando nós estudamos, quando nós nos especializamos, vamos atrás, aprofundamos no assunto, entendemos mais do assunto, isso vai facilitar o nosso trabalho e vai nos levar mais além. Mas para você acolher as crianças com deficiência, para você acolher as crianças atípicas no culto, na célula, para você pastorear, para você ensinar a palavra, para você evangelizar, seja numa escola, numa instituição de crianças com deficiência, você não precisa de nada muito mirabolante. O que você precisa é que nós vamos conversar aqui hoje. Então, o pessoal está entrando ainda, mas eu já vou começando a dar a introdução aqui, porque como que nós começamos a capacitar a equipe para que ela acolha essas crianças com eficácia? Porque o que acontece? A nossa equipe do Ministério Infantil, ela já está sendo capacitada, preparada. Oi, Tati, seja bem-vinda. Pastora Tati, lá de Mongaguá. Pastora Débora, love you. E então, nós temos que entender que nós não estamos na igreja para dar diagnósticos. Nós não estamos lá no culto Kids para olhar para as crianças e dar um laudo e falar que ela tem um transtorno do espectro autista, falar que ela tem um TDAH, falar que ela tem um TOD, olhar, né, o comportamento dela e querer dar um diagnóstico para ela. Essa não é a nossa função. A nossa função é pregar o evangelho de forma que elas compreendam. Então, muitas vezes, o que tem acontecido? As crianças autistas já estão chegando nas igrejas, nas células, nos cultos. Algumas igrejas já têm crianças com outras deficiências. Então, pode ser que na sua igreja já tenha criança com síndrome de Down, já tenha crianças com alguma paralisia cerebral, cadeirante,
deficiente visual, deficiente auditivo, pode ser que já tenha, mas a gente não vê com frequência nas igrejas todo tipo de deficiência, o que é algo que queima no meu coração, porque assim, elas precisam. Elas estão presas, isoladas na casa delas, só que tem uma coisa muito importante que eu quero frisar aqui. As crianças com deficiência, seja ela física, mental, visível ou oculta, não importa a deficiência e a limitação delas, o espírito delas não é deficiente. E o espírito delas tem sede, tem fome de Deus. Só que elas precisam de ajuda para acessar, para conseguir compreender com entendimento, de uma forma que elas consigam se conectar a Deus, se conectar com a palavra de Deus, sentir a presença, a unção de Deus. E esse é o nosso papel. O nosso papel é conseguir acessar o coração delas, é conseguir levá-las, facilitar esse caminho para que elas se relacionem com Deus. Então, nós temos que parar de pensar que tudo é natural, que nós precisamos entender de tudo, saber de tudo. O que nós precisamos é ter o coração. O que nós precisamos é entender, ter convicção do nosso chamado como mulheres, como ministério infantil, como líderes, como pastores de crianças. Então, é isso que nós precisamos. Então, tudo que nós vamos conversar aqui se aplica a todas as crianças, não somente as crianças atípicas, mas quando nós entendemos que todas elas precisam compreender a palavra, e quando nós olhamos para o comportamento delas e nós lidamos com elas de acordo com o comportamento, nós conseguimos acessar o coração delas, conseguimos prender a atenção delas. A grande maioria, 90% das pessoas me perguntam como que eu prendo a atenção dessa criança com TDAH? Como eu consigo a atenção dessa criança com TOD que está me desafiando? Então, essas são as maiores questões. E o que eu tenho aprendido nesses 2 anos, são 2 anos, fazem 2 anos que Deus me chamou, me despertou, através sobre acessar o coração das crianças típicas. Então, estratégias práticas. Então, é isso que eu falo. Nós queremos coisas práticas. Como nós acessamos o coração dessas crianças? Eu vou te falar da forma mais prática e resumida possível do que eu tenho aprendido nesses 2 anos que Deus tem me levantado nesse sentido. É uma linguagem universal. Parece clichê, mas é muito mais profundo que isso. É o amor. O amor, ele é a melhor forma de acesso para você ganhar o coração da criança. E muitas vezes, num Domingo Kids, o nosso contato com elas é muito rápido, né? Então, nós temos que aprender de forma prática como que nós chegamos lá. Rapidamente, para que ela possa ter naquele Domingo Kids o entendimento da palavra. Então, como que nós chegamos no coração de uma criança? Vamos pegar aqui um exemplo de uma criança com autismo, que, né, quem conhece um pouquinho do espectro autista sabe que os autistas, eles têm hiperfoco. Eles têm hiperfoco. Então, o que é o hiperfoco? É um tema de interesse. É algo que eles têm muito interesse. Então, a criança que tem hiperfoco em dinossauros, por exemplo, ela sabe tudo sobre dinossauro. Então, eu conheci, né, a mãe de uma criança, que a criança é assim, ela tem hiperfoco em dinossauro, então assim, ela sabe os nomes científicos, ela sabe tudo, e tem 5 anos de idade, sabe tudo sobre dinossauro. Então, quando vocês já leram aquele livro As 5 Linguagens do Amor, né? Então, como que a gente acessa o coração dessa criança? Através do hiperfoco dela. Então, se você já sabe que essa criança tem autismo, se você já conversou com os pais, esses pais já têm um diagnóstico, já têm um laudo, essa criança já faz terapia, meio caminho andado, tá super fácil pra gente conseguir acessar. Porque você já vai saber que o hiperfoco dela é dinossauro. Você já vai saber que ela tem autismo, você já vai saber o nível de suporte que ela tem, se é nível de suporte 1, 2 ou 3. Então, isso vai facilitar o seu acesso a ela. Então, se você sabe que o hiperfoco dela é dinossauro, você já vai chegar e já vai receber ela falando sobre dinossauros.
Com certeza, provavelmente ela vai estar com um dinossauro na mão, ela vai estar com uma roupinha de dinossauro, alguma coisa que você pode começar a conversar com ela e você vai falar: nossa, qual o nome desse dinossauro? Qual que você mais gosta? Você sabia que eu acho muito legal o dinossauro? Vem aqui que eu vou ver se tem alguma imagem lá dentro de algum animal que pareça algum dinossauro. Vamos lá comigo. E você vai trazendo essa criança para perto de você. Ela vai falar: opa, ela tá falando uma linguagem que eu entendo e que eu gosto. E ela vai se sentir amada quando você está falando a respeito do hiperfoco dela, que é a coisa mais importante para ela, que ela considera mais importante. Então, a gente gera essa conexão com as crianças desde a entrada do Domingo Kids. Isso com qualquer criança. Então, a gente sempre recebe as crianças como no Domingo Kids? Ai, que cabelo lindo, ai, essa roupa, nossa, seu sapato tem luz, também quero um desse, dá um abraço. Então, nós vamos gerando essa conexão já logo no início, quando a criança chega. Então, por que é importante nós termos a ficha, que eu chamo, né, a ficha de apresentação das crianças, para os pais preencherem? Porque nessa ficha, que eu já disponibilizei lá no grupo do WhatsApp, se você não tem, você pode entrar lá no link que tá no meu Instagram, lá na bio do meu Instagram, entra e pede lá que eu envio para você a ficha de apresentação. Essa ficha os pais preenchem, e essa ficha ela fala a respeito de comportamento, como lidar com o filho deles. Então, se essa criança chora, o que os pais fazem? O que a criança mais gosta de comer? Qual a cor preferida da criança? Qual é o hiperfoco da criança? Que a gente pergunta qual o brinquedo preferido dela, o que ela mais gosta de falar. Enfim, ele vai preencher e essa ficha vai te ajudar a entender aquela criança. E aí, essa criança ela se sentindo amada, porque você vai saber o que é importante para ela, como lidar com ela já vai abrir o coração para você. E aí você consegue levar ela e acessar o coração dela para ministrar de uma forma mais efetiva. Agora, se a criança chega, ela está chegando num ambiente que ela não conhece, num ambiente que ela não está acostumada, ela muitas vezes não quer ficar, então exige uma atenção a mais, né, da equipe para que essa criança se sinta à vontade, se sinta acolhida. Então, como que a gente acolhe a criança atípica no culto, né? Então, é importante você ter essa ficha de apresentação para todas as crianças, porque até mesmo as crianças típicas têm determinados comportamentos que você já sabe como que os pais lidam, você vai usar a mesma estratégia e vai ser super top, porque você vai acessar ela rapidamente. E além dessa ficha de apresentação da criança, nós sempre deixamos a rotina do culto em forma de desenho, que eu também já disponibilizei no Instagram e no WhatsApp. Essa rotina nós mostramos todo domingo, a gente mostra para as crianças atípicas essa rotina, então ela já vê lá, isso chama-se previsibilidade. Quando existe previsibilidade, a criança fica mais tranquila, porque ela já sabe o que vai acontecer. O que acontece? Muitas vezes a criança atípica chega no culto, ela não sabe o que vai acontecer, ela acha que ela vai ficar lá para sempre, ela acha que os pais dela vão embora, ela acha, eu não sei, ela não sabe o que está acontecendo. Então, se ela sabe que vai existir uma ordem, agora vai ser o louvor, depois vai ser o teatro, depois vai para a salinha, aí vai ter atividade, vai ter o lanchinho e ela vai embora, então ela fica mais tranquila, ela não fica ansiosa. Então, isso colabora para que ela também se sinta acolhida, amada, tranquila, para que ela não fique agitada e nem desenvolva uma crise, porque a falta de previsibilidade pode também gerar uma crise na criança atípica, porque ela se desespera, ela não sabe o que vai acontecer. Então, é importante seguir esses passos e a nossa equipe tem que estar pronta para isso. Então, os pontos que eu coloquei aqui principais, que vocês precisam capacitar a equipe de vocês, que eu falei que a gente já tem, só precisamos usar. Primeiro, a equipe precisa ter revelação e entender, compreender, ter convicção do porquê que essas crianças precisam congregar. Por que essas crianças precisam estar incluídas junto com as outras crianças? Né? Eu queria ler alguns versículos que você pode estar ministrando para a sua equipe, porque a sua equipe precisa ser ministrada.
à luz da palavra de Deus. E na palavra de Deus, quando você começa a ler a Bíblia, do ponto de vista da inclusão, gente, é algo incrível, incrível. Então, o Espírito Santo traz muita revelação e realmente é isso que vai fazer com que esse amor aconteça, que esse amor seja genuíno. Então, em Marcos 9, 36, 37, diz assim: E tomando uma criança, colocou-a no meio deles. Pegando nos braços, disse-lhes: Quem recebe uma dessas crianças em meu nome, está me recebendo. E quem me recebe, não está apenas me recebendo, mas também aquele que me enviou. Então, Jesus disse que pegou uma criança pela mão e lhe disse que quem a recebe no nome dele, está recebendo não só ele, mas a Deus também. E ele não fala que a criança típica, só uma criança típica. Não, é toda e qualquer criança. Mateus 18:10 diz: Cuidado, para não desprezar um só desses pequeninos, pois eu digo que os anjos deles nos céus estão sempre vendo a face do meu Pai Celeste. Olha isso. Cuidado é um alerta, é uma advertência. Cuidado para não desprezar um só desses pequeninos. Ou seja, nenhum deles. Pois os anjos deles, dos céus, estão vendo a face do Pai Celeste. Em Mateus 19:14 diz: Disse Jesus: Deixem vir a mim as crianças. Ele falou: Deixe virem a mim as crianças típicas apenas? Deixe vir a mim somente algum grupo de crianças? Não, deixem vir a mim as crianças, todas as crianças. E não as impeçam, pois o reino dos céus pertence a elas. Então aqui está muito claro que as crianças querem se achegar a Jesus. E quem pode impedi-las são os adultos. Somos nós, somos os pais, somos aqueles que não estão facilitando o acesso delas até Jesus. E muitas vezes estamos impedidos, elas estão sendo impedidas de chegar a Jesus. E por fim, Marcos 16:15 diz: Pregue o evangelho a toda criatura. Toda é toda. Então todas precisam. Quando a sua equipe tiver revelação disso e ela despertar e perceber que as crianças, quanto mais grave for a deficiência dela, crianças autistas com nível de suporte 2 e 3, crianças com paralisia cerebral, crianças cadeirantes, crianças que têm muitas dificuldades, quanto maior for a dificuldade de alimentação dela, síndrome de Down, deficiência visual, deficiência auditiva, elas estão onde? Que elas não estão na igreja, não estão no culto e não estão nas células. Elas estão trancadas em casa, elas estão em casa. Os pais evitam sair com elas. E aí acaba que elas não estão sendo alcançadas, não estão recebendo a palavra de Deus, não estão sendo evangelizadas, ninguém está pregando para elas. Então o primeiro ponto para capacitar a sua equipe, para realmente acessar o coração dessas crianças, é o amor em primeiro lugar. Então o amor, ele é paciente, ele é benigno. O amor, ele busca formas, né, para amar. Então é necessário que isso seja despertado na equipe. Deixa eu achar aqui o que eu escrevi também. Cadê aqui? Isso, a empatia é o segundo ponto. Então, assim, o primeiro ponto é o amor, né? A empatia é algo que é imprescindível para quem trabalha com crianças atípicas. O que é empatia? Quando você se coloca no lugar do outro. Quando você... Então, assim, se imagina que você... Vamos supor, ou que você tem uma filha, um filho com algum tipo de deficiência, ou que você seja essa criança. O seu espírito, que não é deficiente, tem fome, tem sede de Deus, quer se relacionar com Deus, mas está sendo impedido, porque não tem alguém que esteja ajudando ele, facilitando para que ele possa chegar até lá. Ou até mesmo falando, porque o que acontece? Muitas vezes os pais pensam assim: ele não entende.
Ah, ela não tá entendendo. E às vezes até nós, como equipe, pensamos assim. Ah, aquela criança tá lá, mas ela tá ouvindo, ela não tá entendendo. Uma hora, quando ela crescer mais, depois ela entende. E a gente vai deixando passar. E segundo a Bíblia, Tiago 2,8 diz: ame o seu próximo como a si mesmo. Isso é empatia, você precisa amar o outro como você se ama. Hebreus, olha que incrível essa passagem. Hebreus 13, de 1 a 3, diz assim: seja constante o amor fraternal. Não esqueçam a hospitalidade. Foi praticando-a quem, sem o saber, alguns acolheram a anjos. Lembre-se dos que estão na prisão, como se você estivesse com eles. Sabe o que é prisão? Essas crianças estão presas dentro do quarto, dentro de casa, estão privadas de se relacionar, estão privadas de viver a vida da igreja, de congregar. Elas estão presas. Então, pensa como se você estivesse com elas. Dos que estão sendo maltratados, muitos deficientes são maltratados, porque familiares e até cuidadores, muitas vezes, não têm paciência, maltratam, tratam mal, agridem. E se coloque no lugar dessa criança. Uma criança que não fala, uma criança que não consegue expressar o sentimento, que não consegue falar o que ela está vivendo e ela está sendo maltratada e não tem como expressar isso. Se coloca no lugar. Então, essa passagem está muito clara, que esse amor fraternal, a hospitalidade que é recebê-las e é se colocar no lugar delas, para que esse amor e essa empatia seja real. Nós não podemos ter um falso amor e uma falsa empatia, porque muitas vezes o Ministério Infantil, Domingo Kids, as células vai caindo no piloto automático, vai virando só uma escala, vai virando só mais um dia, onde eu vou lá contar uma história e falar uma lição, mas eu não estou nem vendo se todas as crianças estão compreendendo a mensagem. Eu não estou checando se elas entenderam aquilo que foi ministrado. Eu não estou preocupada em usar outras estratégias. Quando eu perceber que a criança não entendeu, eu vou checar no final da aula, eu vejo que ela não compreendeu o que foi ministrado, eu preciso usar uma outra estratégia para que ela possa compreender. Mas, no nosso dia a dia, muitas vezes no piloto automático, a gente só vai, cumpre tabela e vai embora. E muitas vezes a gente perdeu uma grande oportunidade, porque nós estamos com algo muito precioso que Deus nos deu. E o terceiro ponto, o amor e a empatia é o que você vai ministrar para a sua equipe. Para começar a inclusão, tem que ter o amor e a empatia. Terceiro ponto, o Espírito Santo nos ensina a respeito de todas as coisas. Isso é o que a Bíblia diz em João 14. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos disse. Então, o Espírito Santo é o nosso melhor professor. O Espírito Santo é aquele que vai ensinar na hora H. Por mais que a gente... Olha, são 2 anos que eu tenho estudado, tenho feito cursos, tenho buscado em Deus, dentro da palavra, tenho buscado nos livros, tenho buscado na internet conhecimento. Acho que nós precisamos e isso nos ajuda. Mas quem vai ensinar a melhor forma de lidar com cada criança específica é o Espírito Santo. E eu vou provar para você, porque já aconteceu comigo algumas vezes isso. Na teoria, é tudo muito lindo. Então, assim, você pode se especializar, você pode compreender, você pode ler as características, comportamento, como lidar, como fazer, como não fazer, o que fazer, estratégias, tudo isso a gente precisa, tudo isso eu tenho para passar para vocês. Mas, quando eu tive uma situação, já foram umas 2 ou 3 vezes que aconteceu comigo, que eu não sabia o que fazer, porque quando eu apliquei o método da teoria, não funcionou. E aí eu falei, e agora? O que eu faço? E aí eu falei pro Espírito Santo. Em 2 minutos eu me calei. Eu virei para ele e falei, Senhor, se o Senhor me chamou, foi o Senhor que me escolheu, então o Senhor me capacita, o que eu faço agora? Foi eu fazer essa pergunta, o Espírito Santo me deu o que fazer naquele momento.
Então, por exemplo, aconteceu isso uma vez na escola. Numa das escolas que nós fomos fazer a contação de histórias, tinham algumas crianças autistas lá, de nível 2 e 3 de suporte. E um deles estava muito agitado. Então, durante a história, ele vinha toda hora lá na frente, queria pegar nossos visuais, né? Vinha e a professora não sabia. Aí ela pegava ele, levava ele pro canto. E aí, quando ela distraía, ele saía de novo e ela já estava ficando nervosa porque ela não estava conseguindo segurar ele, né? Porque ela estava tentando segurar ele, né? Sentado ali e não estava funcionando. E eu comecei a olhar e falei: o que eu faço? Né? Eu preciso ajudar essa criança, porque assim, ele estava agitado, ele não estava ouvindo a história, ele não estava recebendo nada do que estava sendo falado ali. Então, nessa hora, eu me calei e perguntei pro Espírito Santo, falei: o que eu faço? E na hora ele me falou: pergunta o hiperfoco dele. Aí eu cheguei na professora e falei: você sabe qual é o hiperfoco? Ela falou assim: ele gosta de animais. E a história que nós estávamos contando era justamente a história dos 3 porquinhos, né? Daí na hora eu peguei a primeira imagem que tinha ali em cima da mesa, que era do lobo assoprando as casinhas, né? E agachei. Aqui que eu fiz? Eu abaixei na direção dele, eu abracei ele, né? Para limitar o espaço dele e mostrei a imagem do lobo assoprando. Eu falei, aí ele na hora ele parou e olhou. Era um animal. Eu falei: olha, você viu um lobo, é um animal, ele tá assoprando. Como que ele tá fazendo aqui na foto? Aí ele começou. Aí ele começou a soprar. Eu falei: então, você viu que ele assoprou e as casinhas que estavam feitas mal caíram. E aí eu fiz assim, caíram. Aí quando eu fiz isso, ele foi lá e se jogou, né? E ele caiu no chão assim. E aí ele tava querendo muito uma bolsa que tinha em cima da mesa, que tinha umas molas penduradas. Então eu falei pra ele assim: eu vou te dar essa bolsa, você vai prestar atenção na história? Aí ele fez assim com a cabeça. Eu peguei a bolsa, coloquei do lado dele, sentei ele. E aí, enquanto ele mexia nas molas, ele ficava olhando e ouvindo a história. Ele ficou até o fim, ele ouviu toda a história, ouviu a aplicação. E não foi mais necessário usar de força para segurar ele, nada disso. Então, é algo que às vezes a gente se pega numa situação que você não sabe o que fazer. Você simplesmente fala: Espírito Santo, me ensina o que eu faço. Uma outra situação foi também no Domingo Kids. A criança começou a pegar objetos que não era para pegar ali no momento, e ali ele estava tentando, né, pegar da mão dela, e ela fugia, e as líderes tentando cercar ela e pegar e pedir, e ela não entregava o objeto de jeito nenhum. Aí nessa mesma hora eu fiz a mesma oração, falei: o que eu faço? E aí na mesma hora eu fiz a mesma coisa, eu me agachei na altura dela e falei: se você me entregar, eu vou te dar um brinquedo mais legal, que vai te ajudar a entender a história. Você quer trocar? Aí na mesma hora ela fez assim, ó. Depois de um monte de luta, e ela fugindo e não queria entregar de jeito nenhum, ela foi e entregou na mesma hora. Aí eu peguei ela, levei ela lá na caixa, peguei um brinquedo, né? Que a gente deixa sempre uma caixa específica para inclusão, que a gente sabe que ajuda as crianças a se concentrarem, né? E aí ela na mesma hora pegou lá o brinquedo, sentou na mesinha junto com as outras crianças e fluiu normalmente o Domingo Kids. Então, muitas vezes a gente acha que é o estudo, que é, né, a sabedoria humana que vai nos dar o que a gente precisa, mas não. Se as nossas líderes souberem amar de verdade, se as nossas líderes tiverem empatia, encargo, se elas estiverem sensíveis à voz do Espírito Santo, saber perguntar para Deus, ouvir dele, com certeza elas vão saber o que fazer. Então, são 3 pontos principais para você iniciar a inclusão na igreja. Colossenses 2:3 diz: em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então, é nele, é através dele, que na hora que acontece a situação, e muitas vezes aquilo que você aprendeu não se aplica, ou você não se lembra, ou aquilo não deu resultado, o Espírito Santo vai te direcionar, porque cada criança é única.
E cada uma tem um jeito, uma forma de lidar. Então, o fruto do Espírito é o que precisa nos nortear. Porque nós precisamos do quê? Do amor, da alegria, da paz, da paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Porque muitas vezes nós também estamos cansadas, muitas vezes nós estamos estressadas, a gente está sem paciência e nós não conseguimos exercer, né? Mas isso é um ponto que eu tenho experimentado. Eu vejo que nós temos lá algumas crianças lá na nossa igreja que nós estamos até comentando esses dias que o comportamento delas mudou, assim, de quando elas começaram a ir para a igreja para agora, são outras crianças. Elas já se ambientaram, já virou uma rotina, elas já acostumaram, elas já sabem como funciona o Domingo Kids. Então já está muito mais tranquilo ministrar para elas. Nós já estamos conhecendo elas. Então, conhecer cada criança é muito importante. Eu sei que quanto maior a igreja, mais difícil, né? Porque quanto maior a igreja, são muitas escalas, né? Muitas equipes que ficam revezando. São muitas crianças, nem sempre você está com a mesma criança. Tudo isso são coisas que podem dificultar esse processo de conexão, de acessar as crianças, né? Mas eu entendo que se toda a equipe estiver em unidade e estiver alinhada, elas vão conseguir. Agora, fora esses pontos que a gente sabe que nossa equipe já tem, só precisa ser trabalhado, despertado, que você já pode começar a trabalhar a inclusão de forma efetiva, que vai funcionar. Temos também os pontos que nós precisamos realmente entender e aprender. Por quê? Se nós estudamos e entendemos como funciona cada transtorno, as características, os tipos de comportamento, como lidar com cada um deles, isso vai facilitar para que você possa ministrar de uma forma que a criança compreenda. Então, quando você, depois que a sua equipe estiver convicta, amando, tiver entendido e tido revelação de que essas crianças precisam congregar junto com as outras, com todas as crianças, não é numa sala separada, não é segregada, não é ali de cantinho, né? As crianças atípicas, elas não têm que ficar de enfeite na sala, lá no cantinho, brincando com outra coisa, ou toda hora ficar chamando os pais. Ai, não tô conseguindo lidar com essa criança, entrega pro pai, entrega pra mãe, né? Porque tá atrapalhando, não tô conseguindo ministrar para as outras crianças porque essa criança tá atrapalhando. Enquanto nós estivermos agindo dessa forma, elas não vão ser incluídas. Então, nós precisamos ter o Espírito Santo nos conduzindo e ter a visão de que, primeiro, nós precisamos incluir as crianças atípicas juntamente com as típicas. Segundo, nós não podemos incluir as atípicas e excluir as crianças típicas. Porque às vezes você começa a olhar somente para as típicas e vai deixando as típicas de lado. Então, todas precisam estar juntas e ministrando e ajudando para que elas compreendam tudo que está sendo ministrado. Então, assim, é importante a equipe ter conhecimento a respeito dos tipos de comportamento, das características de cada transtorno, de cada deficiência, para ela conseguir adaptar de acordo com a forma que a criança vá compreender. Então, por exemplo, a criança que tem TDAH, quando você já percebe que ela está muito hiperativa, muito desatenta, você lança estratégias para trazer ela de volta para o foco, né? A criança que tem o autismo e de repente ela está desregulando, ela está ficando ansiosa, está ficando nervosa, então você já tem que buscar regular ela de alguma forma. Seja dar uma volta e voltar depois, seja dar algum objeto afetivo que ela se sente à vontade, algum objeto do hiperfoco dela para que ela possa se acalmar. Então, ter conhecimento dessas coisas é sim necessário, porque isso vai ajudar. Mas eu não quero que você pense assim, então eu não tenho isso, então eu não posso começar a inclusão na minha igreja. Para começar a inclusão, já tem tudo que você precisa. E a equipe do Ministério Infantil é a equipe que o Senhor levantou para isso. Não precisa formar uma nova equipe diferente, só de inclusão, que só vai estudar inclusão. Não, é uma equipe para todos.
E você vai perceber que conforme você vai iniciando, você vai ministrando na vida das líderes, você vai mostrando para elas, elas mesmas vão se despertando para aprender e elas vão buscar aprender mais. Né? O Senhor vai despertar na equipe esse desejo de entender, de aprender, de poder ajudar essas crianças. E aí entra realmente o conhecimento natural, entra realmente o estudar, entra realmente buscar estratégias. Então, no meu Instagram, se você não segue ainda, segue lá, Inclusão no Reino. Lá já tem bastante conteúdo, muita coisa que dá para você consumir, para você começar a ensinar para sua equipe. No grupo do WhatsApp, que o link tá na bio, também eu tenho enviado sempre materiais, e esse ano eu quero começar a fazer recursos, atividades adaptadas de acordo com a apostila que nós usamos no Domingo Kids, para que você dar ideias para que você possa ministrar para crianças atípicas, né? Então, se você não está no grupo do WhatsApp, entra lá também. Então, isso também vai ser necessário você treinar a sua equipe. Para quê? Porque nós não estamos lá para dar diagnóstico, nós não estamos lá para avaliar ou fazer terapia nas crianças, entendeu? Nós estamos lá para pregar. Tudo que for facilitar para que você pregue é o que você precisa buscar. Então, conhecer os tipos de comportamento, as características, nos ajuda a se conectar com a criança e a buscar o recurso que ela vai compreender da forma dela aquilo que está sendo ministrado. Por exemplo, numa criança que tem deficiência visual, você vai utilizar o que para ministrar para ela? Você vai utilizar muito som, vai utilizar muito tato, né? Então, você vai ter que adaptar e utilizar esses recursos para ela. Então, enquanto ela está ouvindo a história sendo contada, ela está tocando em objetos que vai ilustrando na mente dela aquilo que está sendo falado. E a criança com transtornos, com síndromes, né, que tem as dificuldades intelectuais, que tem essas limitações, nós usamos recursos variados. Então, a gente usa o visual, a gente usa a repetição, a gente usa brinquedos que ela possa ficar mexendo enquanto ela está ouvindo, para que ela não se distraia, para que ela não queira ser. Nós usamos tudo que nós precisamos para que ela possa se conectar. Então, é importante a sua equipe entender. Não importa se a criança tem um laudo, se a criança tem um diagnóstico ou não, porque nós agimos de acordo com o comportamento. Então, a sua equipe, ela vai trabalhar com as crianças de acordo com o comportamento que ela está tendo. Ela está hiperativa, então vamos acalmar ela, né? Ela está muito desatenta, está desfocando, vamos puxar a atenção dela para cá. Então, mas eu não sei se essa criança tem TDAH, não sei se ela tem TOD, ela está me desafiando, será que ela tem TOD? Então, assim, nós não vamos nos pegar em diagnosticar as crianças. Nós vamos nos pegar em olhar para elas, analisar o comportamento delas e, de alguma forma, acessar para que elas possam se acalmar, para que elas possam se concentrar, para que elas possam entender aquilo que está sendo ministrado. E outra coisa, a equipe não pode se sentir frustrada se ela percebeu que a criança não entendeu alguma coisa que foi falado lá no Domingo Kids. Porque quando a gente fala de crianças atípicas, nós nos concentramos naquilo que é principal. Então, assim, a lição que vai ser ministrada, o alvo é a criança saber que ela é amada por Deus, então se concentra nisso. Em todas as formas ela tem que sentir que ela é amada por Deus. Se a hora que terminar o Domingo Kids você perceber que ela sentiu, entendeu e compreendeu que ela é amada por Deus, então nós tivemos sucesso. Agora, se ela saiu e não entendeu nada, não absorveu nada, não compreendeu nada, é porque faltou essa conexão. Outra coisa que nossa equipe vai precisar, então são etapas, né? Um processo, nada é tudo de uma vez. Eu sei que a gente quer as coisas práticas e rápidas para resolver, né? Mas não é assim, é um processo. Então, a equipe, ela também precisa aprender a agir em situações de crise, né? Situações de... que nem as crianças que nós temos lá no início, elas eram muito de sair correndo. Não podia ver uma porta aberta que elas saíam correndo para fora. E nós tivemos até que colocar os fechinhos nas portas para que elas pudessem ficar lá dentro e não correr riscos, né? Até pela segurança delas. Hoje não é mais necessário, elas já estão acostumadas. De vez em quando elas estão incomodadas com alguma coisa, elas tentam sair. Mas hoje já não é mais necessário
né, essa preocupação, porque elas já se acostumaram. Então, nós temos que saber lidar nesses momentos de crise, o que fazer. O que fazer se a criança tem uma crise, se você recebe uma criança não verbal, como você vai entender, como você vai se comunicar com ela. Tudo isso são coisas que a nossa equipe vai ter que aprender? Vai, mas não é tudo de uma vez, é tudo um processo, né? É algo muito complexo, são muitas coisas, mas o que eu quero deixar claro para vocês nessa live é que não se assustem, porque eu tenho conversado com algumas pastoras, eu tenho conversado com algumas pessoas, líderes, e eu tenho percebido que existe um certo medo, receio de achar que vai ter que formar uma equipe diferenciada, vai ter que treinar uma equipe de uma forma, vai ter que chamar profissionais, vai ter que botar na faculdade, todo mundo vai ter que fazer faculdade, todo mundo vai ter que aprender. Gente, não é assim, né? Então, Deus vai capacitando, Deus vai dando, Deus vai mostrando, e aos poucos a gente vai aprendendo, a gente vai estudando, e aí vai acontecendo, deixa acontecer. O que precisa é dar o primeiro passo. Então nós precisamos saber que para capacitar a nossa equipe, primeiro nós temos que ter essa revelação, porque você não vai conseguir ministrar para a sua equipe se você ainda não tem essa revelação, se você ainda não entendeu da parte de Deus como lidar com a inclusão na sua igreja. Então, alguns pontos aqui que eu quero deixar para vocês, né? Outro ponto que eu esqueci de falar é a criatividade. A equipe do Ministério Infantil é muito criativa, não é não? Eu tenho certeza que a sua equipe é muito criativa. Então, a criatividade é o que vai ajudar vocês a criar recursos adaptados para que todas as crianças possam ser ministradas e compreender. E o acolhimento dessas crianças, como você acolhe, vai fazer toda a diferença. Porque o que eu percebo na minha equipe, né? Falando que a minha equipe, nós estamos aprendendo também. E como eu falei para vocês, é um processo. Então eu vejo dentro da minha equipe algumas líderes que já entenderam isso. Então elas já conseguem acolher, derramar amor, sentir empatia, serem guiadas pelo Espírito Santo e lidar com as situações e ministrar para essas crianças, ensinar elas a louvar, ensinar elas a orar, ensinar elas a se relacionar. E tenho outras que ainda não tiveram essa revelação. Então você percebe uma irritabilidade, não sabe o que fazer, quer segurar a criança na força, né? Não sabe muito como lidar ainda, porque ainda não conseguiu ter a revelação plena, né? Ainda não chegou nesse ponto. Mas todas vão chegar, porque é a vontade de Deus. Então nós precisamos compreender que as coisas não são assim, de uma hora para outra, da noite para o dia. É algo que é gerado. E então marque isso, né? Para você que é pastora, que é discipuladora, que tem líderes abaixo de você, que faz parte do Ministério Infantil. Primeiro, despertar. Tem a revelação da urgência de ganhar essas crianças para Jesus, porque elas precisam ser salvas, elas precisam da palavra de Deus, elas têm fome de Deus. Então nós temos que despertar para isso, nós precisamos ter esse olhar. Nós estamos com um projeto de evangelismo nas escolas, e nós fizemos o ano passado a contação de histórias na APAI, aqui de Bauru, e foi maravilhoso, né? A APAI é uma escola somente para crianças com deficiências, e a grande maioria são deficiências mais graves, né? E nós tivemos a porta aberta para ministrar lá, para contar histórias, inclusive pudemos contar histórias da Bíblia. Nós não precisamos contar outras histórias seculares, né? Mas nós pudemos falar de Deus, pudemos contar histórias da Bíblia, e é emocionante o que nós vivemos lá. Não tem como explicar. Eu vou fazer uma live somente a respeito do evangelismo nas instituições de crianças com deficiência, para quem tiver interesse. Se você tiver interesse, me manda uma mensagem, porque as experiências que nós temos foram marcantes demais. Porque aquelas crianças que estão na cadeira de rodas, que não têm expressão, muita expressão corporal, mas você consegue ver através de um olhar, através de um sorriso, através de um movimento de cabeça, que elas estão recebendo
a palavra de Deus. E nós fizemos ali, um exemplo foi que a gente fez, foi a história de Davi e Golias. Nós fizemos um teatro da história e depois a aplicação, nós falamos a respeito do gigante que temos que enfrentar. E aí, como eu estava lidando com as crianças atípicas, eu dei os exemplos de acordo com a realidade delas. Então, qual é o seu gigante? É não conseguir falar? É não conseguir enxergar? É você querer se expressar e não conseguir? O seu gigante é você querer se coçar em algum lugar e não poder, não conseguir se coçar. É você não conseguir fazer coisas simples. Esse pode ser um gigante para você, né? E aí nós ministramos a respeito disso e foi muito marcante mesmo. E falamos que Davi venceu o gigante pelo poder de Deus. Não foi com força, não foi com espada, né? Não foi simplesmente com uma pedra, porque Deus estava com ele. E que essas crianças poderiam vencer esses gigantes através do poder de Deus, de uma forma em que Deus possa agir na vida delas, para que elas possam vencer cada dificuldade. Então, assim, foi surreal, foi maravilhoso. Cada história, a história dos talentos foi muito marcante também, a parábola dos talentos, que todos temos talentos, e nesse dia teve criança que cantou, que participou, foi muito legal. Então nós precisamos chegar lá, porque não tem ninguém pregando para essas crianças. Segundo, amor, empatia, encargo. Então ministra, depois que a sua equipe se despertou para isso, ministre para que elas tenham um amor, a empatia, tenham um encargo por essas crianças. Depois ensine elas a ouvir o Espírito Santo, para que elas saibam como lidar em cada situação que aparecer, né? E depois aprender realmente sobre cada deficiência, aprender as características dos comportamentos, como lidar com cada um deles, como adaptar as lições, como adaptar os recursos, o que você precisa ter, como você se conecta com os pais, porque os pais são os nossos maiores aliados. Os pais são aqueles que vão falar a melhor forma de lidar com a criança. Então, já aconteceu da criança não ter controle, nós não conseguimos controlar a criança. Eu chamei a mãe e falei assim: quando ela se comporta desse jeito na sua casa, como você faz? Ah, eu faço assim, assim, assim. Então nós fomos lá e vamos fazer aquilo que a mãe faz, porque aí nós conseguimos a atenção da criança e nós conseguimos controlar ela, porque os pais já sabem como funciona, já sabem como lidar. Então isso é muito importante. Os recursos visuais, estruturais da igreja, a igreja tem que ter acessibilidade, tem que estar acessível para que toda e qualquer criança possa entrar na salinha, possa frequentar os cultos, possa frequentar as células, né? A equipe, é importante a equipe cada dia mais aprender, cada dia mais se aprofundar, porque quanto mais a equipe aprender, mais recursos ela vai ter para lidar. E é isso, eu acho que tem muito conteúdo, né? Não tem como fazer tudo isso numa live. Eu estou preparando algo para ajudar mais ainda, né? Tô querendo fazer algum curso online, alguma coisa para eu poder passar todo o conteúdo, desde o espiritual até o prático, né? E assim, vocês têm acesso, né? Querem perguntar, querem entrar em contato, pode ligar, pode mandar mensagem. Estamos aí para nos ajudar, estamos aí para realmente avançar com relação a isso. Eu creio que se você está aqui, é porque o Espírito Santo já te chamou. Se você está aqui nessa live, é porque você já foi comissionada por Deus para que essas crianças da sua cidade, da sua região sejam alcançadas. E, consequentemente, toda a sua equipe. Porque Deus une pessoas para um propósito. Então, se Deus chamou você, a sua equipe está junto com você. Então, agora é uma questão de buscar de Deus, né? E buscar essa capacitação do Espírito Santo mesmo, para que possa iniciar essa inclusão. Porque as famílias, os pais, eles estão cansados, eles estão exaustos e eles evitam sair de casa, ir para um culto, por conta de todo o desgaste, por medo. Sabe quais são? Até anotei aqui, eu esqueci de falar. Por que essas famílias não vão para a igreja? Onde foi que eu anotei aqui?
Aqui, ó. Às vezes é por falta de acessibilidade. Ele chega lá com um carro, uma criança cadeirante, uma criança que tem dificuldade e não tem lugar para estacionar, com acesso fácil, ou tem muita escada, não tem uma rampa, não tem um acesso fácil, não tem um lugar apropriado. Às vezes é por medo de rejeição ou de capacitismo. Muitas vezes as famílias não vão para a igreja porque ela tem medo de como vão olhar, de como vão agir, da criança ser rejeitada, de ter comentários capacitistas que deixam eles se sentir assim de forma rejeitada. Às vezes é por vergonha, famílias que têm vergonha porque o filho vai fazer alguma coisa que vai envergonhar, que vai chamar atenção, vai gritar, ou vai ter alguma atitude que eles vão se sentir envergonhados. Às vezes é porque sabe porque já tentou ir algumas vezes na igreja e a equipe não consegue ficar com a criança, então eles têm que toda hora pegar a criança, então eles pensam assim: se eu tenho que ficar com meu filho aqui, eu não consigo prestar atenção no culto, então eu vou assistir da minha casa online mesmo. E deixa de congregar, deixa de estar com a igreja, deixa de estar no corpo de Cristo. E essas famílias desistem de ir para a igreja. Então nós precisamos acolher não só as crianças, mas também os pais. Esses pais precisam ser cuidados, eles precisam ser amados, eles precisam de apoio. Porque a vida, né, da família que tem uma criança com necessidade específica é muito difícil. É uma vida de terapias, é uma vida de luta, é uma vida de muitas coisas e que realmente é muito desgastante. E nós, como igreja, precisamos ser parte da rede de apoio dessa família. Então, nós precisamos estar juntos, precisamos ajudar da melhor forma. Então, aí entra novamente os pontos que eu falei que nós, como igreja, já possuímos. E nós precisamos apenas utilizar o amor, a empatia, a sensibilidade no espírito, a criatividade. E essas coisas vão realmente te ajudar a acolher e incluir a todos no ambiente da igreja, da célula e do culto. Então eu espero que você tenha ouvido da parte de Deus. Eu espero que enquanto eu falava aqui, o Espírito Santo tenha ministrado no seu coração. Enquanto eu estou falando aqui, Deus tenha te dado insights, estratégias, né? Tenha aquecido o seu coração, tenha te despertado para buscar mais, para conhecer mais. E no que eu puder ajudar, você pode contar comigo. No meu Instagram, Inclusão no Reino, você vai ver bastante conteúdo já. E agora esse ano eu vou acelerar, vou trazer muito mais conteúdo para que vocês possam ir aprendendo mais. No meu grupo do WhatsApp também vou disponibilizando todo o material que eu for fazendo aqui para minha igreja, né, para minha equipe. Eu vou colocando lá no grupo para vocês. Eu peço um pouquinho de paciência porque às vezes começa a ter muitas coisas e não dá tempo. E eu procuro manter o grupo a maior parte do tempo fechado para não ficar incomodando de muita mensagem, muita gente falando, né? Que você não sinta vontade de sair, né? E ficar aquele monte de mensagem. Então eu procuro deixar, realmente falar só aquilo que vai edificar, que vai colaborar, que vai contribuir, né? E assim que for possível, né? Eu já tenho livro em andamento, tenho curso em andamento que eu estou... tudo que Deus vai me dando, vai mostrando, eu estou procurando fazer para tentar ajudar quem está começando, quem Deus já tem chamado para esse ministério de inclusão, que é o mesmo ministério, não é um ministério diferente. Nós somos pastoras de crianças, de todas as crianças, não somente de um tipo de crianças. Nós lideramos crianças todas e nós não, temos que aprender a lidar com todas. E o que mais precisa tocar o seu coração é que todas elas precisam compreender a mensagem. Não deixar nenhuma de fora. Não deixar nenhuma de cantinho brincando com brinquedo enquanto as outras ouvem a palavra. Mas é conseguir incluir a todos. E a parte prática, se você ouvir as minhas lives anteriores, no YouTube, Inclusão do Reino, já tem as minhas lives editadas lá. Você vai ter muito conteúdo, muita coisa para te ajudar. Eu tenho live com as psicólogas, com fonoaudióloga, tem muita coisa boa lá que você já pode absorver e começar a ministrar para a sua equipe, começar a ensinar a sua equipe. E o que precisar, conta comigo, tá? Se precisar de mim, estou aqui para servir. Amém?
Deus abençoe. Já deu aqui 9 horas. Antes que o Instagram cancele e eu não consiga salvar a live, eu vou finalizar. Mas continuamos nos falando por aqui, pelo Instagram ou pelo WhatsApp. Deus abençoe e que você possa avançar 2024, abrir todas as portas para que todas as crianças e suas famílias congreguem e façam parte do corpo de Cristo. Amém? Deus abençoe, um grande beijo.